Ok, então sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Essa é a aula 49/50. Nós vamos falar sobre posições relativas entre duas retas. Eu quero relembrar nessa aula algumas coisas que nós já vimos sobre geometria analítica nas aulas anteriores. O professor já passou algumas coisas para vocês. Eu quero dar uma relembrada aqui rapidamente. Primeiro, como que encontrar essa reta, né? Como que a gente pode encontrar uma reta tendo duas coisas? Então, a primeira parte no vestibular que cai para a gente são dois pontos, tá? Então, se eu tiver um ponto A e um ponto B, como que eu encontro essa reta? Então, tendo um ponto A, ó, ponto A e B. Pergunta é, qual a reta que passa sobre esses pontos, tá? Então, que passa sobre esses pontos. Então, essa é a nossa pergunta e que nós vamos responder aqui rapidamente. Então, se a pergunta é se existe um ponto A e um ponto B, exemplo, então se o ponto A nosso for A tiver coordenadas de 2 e 5, e o ponto B tem coordenadas de menos 3 e 7, digamos que é esse aqui, tá? Então tem esses dois pontos aqui, ponto A e ponto B. Rapidamente, para encontrar a equação da reta que passa sobre esse ponto, ou seja, qual é essa equação da reta, então deixa eu escrever aqui no cantinho aqui, ó, equação, tá? Qual é a equação da reta que passa sobre esses pontos? É bem simples, então você vai colocar aqui um x e um y, e colocar 2 e 5, menos 3 e 7. Pronto, tá? Completa com o número 1 aqui, ó, número 1, número 1, fecha aqui, faz o determinante, tá? Então esse aqui é um jeito fácil e todo mundo sabe, e tem um jeito simples. Então deixa o professor colocar o jeito simples aqui, porque eu penso ser mais fácil ainda para você aprender. Então eu coloquei de novo, ó, x e y, 2 e 5, menos 3 e menos 7. Ao invés de eu completar com 1 e fazer o método de Cramer, que é repetir mais duas colunas e multiplicar todo mundo cruzado, eu faço o seguinte, ó, eu apenas repito o primeiro. Quem é o primeiro? É o x e o y, então vou repetir ele lá embaixo, cara. Vou passar um risco aqui e vou colocar meu x e o meu y aqui. E é só fazer as multiplicações. Então, x vezes 5, 5x. 2 vezes 7 é 14, então mais 14. 3 vezes 7 3 vezes y é menos 3y, por causa do sinal ali. Agora, ao contrário, eu troco o sinal, ou seja, voltando aqui para a diagonal secundária, eu troco o sinal. Então, y vezes 2 é 2y, por causa desse menos fica menos 2y. 5 vezes menos 3 é menos 15, por causa desse sinal fica mais 15. 7 vezes x é 7x, por causa desse sinal vem menos 7x. Então, a minha equação está montada já, apenas organizar ela agora. Eu tenho 5x com 7x, sobra menos 2x. Eu tenho menos 3y com menos 2y, eu fico com menos 5y. E por último, eu tenho 14 com 15, eu fico com 29. Então, mais 29. Tudo isso igual a zero. Essa é chamada de equação geral, tá? Então, essa aqui é chamada de equação geral. Quando você isola o y, então deixa eu trocar a caneta aqui, ó. Quando você isola, deixa eu colocar aqui diferente. Seja bem-vindo, Arthur. Boa noite. Opa, boa noite, professor. Tudo bom? Nós estamos na aula 49/50, posições relativas entre as retas, tá bom? Professor, estou só relembrando que nós já vimos, Beleza. para nós darmos entrada a essas posições relativas. Então, essa daqui, então, fazendo esse método aqui de multiplicações, a gente encontra a nossa equação geral da reta. Essa equação geral da reta, se você isola o y, você tem a equação reduzida. Então, a equação geral da reta. Agora, se você isola ela, deixa eu escrever aqui então, ó. Isolando o y, ó.
Isolando o y, nós temos o seguinte, então. Esse 5y vai ficar aqui sozinho, então vai ficar menos 5y, ó. O 2y vai para o outro lado, 29 também. Então fica igual a 2x mais, ou menos no caso, né? Menos 29. Pronto. Tem negativo aqui, então vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1 aqui, fica positivo. Vou passar esse 5 dividindo, então vai ficar y igual a 2... Ó, troca o sinal, tá? 2x sobre 5 menos 29 sobre 5. Pronto, então essa aqui é a nossa chamada de equação reduzida da reta. Tá? Então essa aqui é a equação reduzida da reta. Então, nos vestibulares que aparecer para você a equação reduzida da reta, que passa sobre 2 pontos, é bem simples. Se você fizer a lateral... Oi, pode perguntar, filho. Mas o menos 29, ele não passa para positivo quando faz o menos 1? Perfeito, perfeito. Obrigado. Fiz isso por estar prestando atenção. Nada, coisa nenhuma. Obrigado. É mais 29 mesmo. Então, quando a gente multiplica por menos 1 aqui, a gente troca o sinal de todos eles. Ó. O y ficou positivo, era negativo. O x ficou negativo, que era positivo. E o 29 ficou positivo, que era negativo. Perfeito. Então, essa aqui é chamada de equação reduzida da reta. Nessa equação reduzida da reta, você encontra duas coisas legais aqui. Ó. O primeiro número que você encontra, que é esse carinha aqui, deixa eu pegar um roxo aqui para não embaralhar com esse vermelho. Esse primeiro carinha aqui, que é o menos 2 sobre 5, ó, é o coeficiente linear angular. E esse aqui é o linear. Então, esse aqui é o angular e esse aqui é o linear. Ó, coeficiente. 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 Tá? Então, o nosso coeficiente, existe dois. Um é chamado de angular e outro é chamado de linear. O angular é esse primeiro aqui. Por isso que a equação da reta reduzida é interessante. Quando você encontra a equação da reta reduzida, o primeiro aqui já é o seu coeficiente angular. Ó, menos 2 sobre 5. E esse coeficiente angular é chamado pela letra Mzinho, tá? Então, deixa eu colocar aqui na frente para você. Mzinho é igual a menos 2 sobre 5. E o coeficiente linear, ó, linear... Só um minutinho, tem alguém chamando aqui. Olá, Estela. A Estela. Seja bem-vinda, Estela. Boa noite. Boa noite, prof. Tudo bom? Tô sentindo falta de vocês. Eu vou conversar sério com a Zelene, tá bom? Brincadeira. Vamos lá. Nós estamos falando sobre as aulas 49 e 50, posições relativas entre duas retas, e que o professor está relembrando duas coisas aqui, que é o coeficiente linear e o coeficiente angular. Além disso, nós também relembramos como encontrar a equação geral da reta. O coeficiente linear, então, quando você coloca a equação reduzida da reta, é esse número aqui, ó, 29 sobre 5. Ó. Então, eu tenho aqui 29 sobre 5. Por isso que é importante, quando eles pedem, quando o vestibular pede para você o coeficiente angular ou linear, você já encontrou a equação da reta, e é só fazer aqui as multiplicações, ó, x vezes 5, 2 vezes 7, 3 vezes y. Depois faz o contrário, igual o professor explicou no outro dia. Encontrou ela, que é a geral, você isola o y. Então, isolando o y, ó, o que nós fizemos aqui, ó, isolando o y, a gente vai ter o quê, professor? A gente vai ter y igual a menos 2 sobre x, menos 2x sobre 5, mais 29 sobre 5. Essa aqui é a nossa equação reduzida. Na equação reduzida, a gente já encontra, ó, coeficiente angular, quem é? 2 sobre 5. Coeficiente linear, que é o nosso nzinho, quem é? É 29 sobre 5, tá bom? Então, ficou bem simples para a gente encontrar aqui. Agora nós vamos falar então sobre posições relativas entre as retas. Existe algumas posições, mas a principal delas é paralela e concorrente. Entre as concorrentes, a gente tem a concorrente específica, que é chamada de perpendicular. Tá bom? Então, isso nós vamos falar agora. Professor,
Esse aí que você fez agora é da aula passada, né? Isso, Exemplos, né? perfeito, perfeito. Isso, nós estamos Beleza. retomando para a gente continuar. Tá bom? Perfeito, isso mesmo. Isso que é bom, um aluno aplicado e ligado aí. Muito bem. Nós vamos aqui continuar então. Deixa o professor só apagar aqui. Deixa eu subir isso aqui. Só um minuto. Isto. Beleza. Então agora nós vamos ver o seguinte. Como nós estamos falando sobre posições relativas, existe algumas posições que nós vamos estudar hoje. Então, o professor pretende passar aqui para vocês a reta paralela e as retas concorrentes, certo? E também eu quero explicar para você como que você encontra os ângulos entre essas duas retas. Eu espero que dê tempo, são 3 coisas interessantes. Distância entre ponto e reta é um dos conteúdos que nós vamos estudar ainda um pouco para frente. E a área de um triângulo formado com uma reta. Então, será assunto de uma próxima aula nossa. Nós temos ainda mais um livro. Isso, posições relativas entre a reta e um ponto, que é a nossa próxima aula 51 e 52. Então, vamos começar aqui com retas paralelas. A primeira posição é retas paralelas. Professor, como que eu sei que existe duas retas paralelas? Então, exemplo, nós temos a reta R e a reta S, tá? Então, reta R e reta S. Essas duas retas, vamos colocar ela aqui. Então, digamos que a reta R, ela passa aqui, tá? Imagina que seja essa daqui, uma retinha. Tá? Use a imaginação aí. E a reta S é essa daqui que passa aqui. Tá bom? Então, digamos que elas estão aqui paralelas, tá? Elas estão paralelas aqui, uma em relação à outra. Se essas duas retinhas elas estão paralelas, então existe algumas coisas interessantes. Só um minutinho. Ok, então aqui nós temos duas coisas aqui, ó. Se essas retas elas estão dentro de um plano cartesiano, o que é um plano cartesiano, professor? Um plano de Descartes mesmo, aquele plano x e y. Então, se aqui nós temos a reta y, tá? E aqui nós temos uma reta x, certo? Ó, x e y. Então, observe que a inclinação delas em relação à reta x é sempre a mesma. Então, essa inclinação que a gente está procurando, ó, deixa eu trocar aqui por esse laranjado aqui. Ó, essa inclinação aqui, que é esse ângulo que está aqui, ó, é a mesma para as duas, ó. Tá? E essa inclinação aqui a gente chama de coeficiente angular. Essa inclinação é o mzinho, que é o nosso coeficiente angular. Tá? Isso daqui é encontrado de duas formas, ou seja, o mzinho, o nosso coeficiente angular, é encontrado de duas formas. Ou ele é tangente desse ângulo aqui, que a gente chama de alfa, tá? Ou ele é tangente desse ângulo que a gente chama de alfa, tangente de alfa, ou ele ainda é a variação de y sobre a variação de x. Tá? E como que fica isso aqui, professor? Y final menos y inicial. Ou seja, y menos y0, tá? Que vai aparecer para você dessa forma aqui, ó. Y menos y0 dividido por x menos x0, tá? Final menos inicial, para ficar aí mais próximo aí das partes da física que você também estuda, tá bom? Então, observe aqui que cada um desses termos aqui equivale à mesma ideia do coeficiente. Então, quando que elas são paralelas? Então, coloca aí a observação, ou risca aí na sua apostila. Elas são paralelas quando
quando alfa de R for igual ao alfa de S. Ou seja, quando os dois coeficientes forem iguais. Logicamente, isso também tem que ser o quê? A tangente de alfa de R, a tangente do alfa de R tem que ser igual à tangente do alfa de S. Tá? Deixa eu colocar esse S na frente. E também o coeficiente angular MR tem que ser igual ao coeficiente angular MS. Tá? Se isso é verdade, ou seja, se isso é uma verdade, então elas são paralelas. Tá? Geralmente a gente olha mais esse último aqui. Professor, como que a gente acha o coeficiente angular? É esse aqui, ó. É esse cara aqui. Tá bom? Mais algumas coisas para a gente pensar aqui. Caso as retas R tenham coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares iguais, então a gente fala que elas são coincidentes, ou seja, ela é paralela, mas é um caso de paralelas coincidentes. É a mesma reta, tá? Então, existem retas que são paralelas, mas elas estão uma em cima da outra. Então, a gente chama isso de paralelas coincidentes. Quando isso acontece, então deixa eu colocar uma observação aqui para você. Ó. Observação. Vou reescrever aqui. Deixa eu só ajeitar esse filtro para não ficar atrapalhando a aula aqui. Ó, vou escrever aqui, ó. Observação. Quando as retas são paralelas e coincidentes, ó, paralelas e coincidentes. Quando isso acontece, significa que a reta S, ó, imagina então que seja uma reta S, e em cima disso tem uma reta R, tá? Imagina que tem uma reta R. Isso significa que o ângulo delas são as mesmas, ou seja, a primeira propriedade para ser paralela, tudo bem. Ou seja, que M de S, então aqui está o S e aqui está o R, tá? M de S é igual ao M de R. Isso satisfaz. Beleza. Então, os coeficientes angulares da primeira e da segunda é igual. Então, coeficiente angular, tá? São iguais. Se os coeficientes angulares são iguais, e tem mais uma ainda. O N, que é o nosso coeficiente linear, também nesse caso aqui é igual, tá? Então, NS é igual a NR, ok? Então, se isso aqui acontece, significa que elas são coincidentes, ou seja, elas estão uma em cima da outra, tá bom? Beleza? Então, é um caso de paralelas, mas quando estão uma em cima da outra. Vamos a um exemplo aqui para a gente aplicar esses conhecimentos que nós acabamos de ver. Vou colocar aqui exemplo 1. Vou escolher uma cor aqui bem bonita. Só temos essas cores aqui. Roxo. Já estava roxo, né? Vamos lá. Ó. As retas R e S, ó. As retas R e S, quando R é x mais 2y menos 6 igual a 0, e a reta S, vou colocar aqui a reta S, onde nós temos 2x mais 4y menos 3 igual a 0, são paralelas? Então, essa pergunta, ó, se elas são paralelas? Como que a gente descobre isso, professor? Então, a gente vai olhar lá
os nossos coeficientes angulares primeiro, tá? Olhando os nossos coeficientes, e depois a gente vai olhar também o coeficiente linear, tá? Então, esses aqui são os coeficientes linear, tá? A gente vai saber se é um caso de paralela coincidente ou paralela não coincidentes, tá bom? Então, primeira coisa então, que a gente vai ver aqui, encontrar esse alfa aqui, ou seja, esse ângulo alfa ou esse coeficiente angular. Então vamos lá, o coeficiente angular Vai dar menos 2. vai dar a mesma coisa? Por que vai dar a mesma coisa? Porque menos x dividido por menos 2, ou por 2 vai dar menos 2, não vai? Certo, certo. Aí na outra lá, o menos 2 dividido por 4 vai dar menos 2 também, vai dar a mesma coisa. Legal, legal. Beleza, então vamos colocar ela aqui da forma reduzida. Vamos lá. Forma reduzida de R. Então vamos isolar esse y aqui, vai ficar 2y igual a menos x mais 6. Então nosso y é igual a x sobre 2 mais, menos x sobre 2, né? Mais 6 sobre 2, que vai dar 3 aqui, né? Então, nosso y de R é igual a menos meio, tá? Mais 3. Então, aqui é a nossa primeira equação. A nossa segunda equação, deixa eu só trocar aqui. Nossa segunda equação é esse S aqui. Então, vamos isolar aqui, vai ficar 4y igual a menos 2x mais 3. 4y, nesse caso aqui vai ficar y, igual a menos 2x sobre 4, mais 3 sobre 4. Então, aqui simplificando, vai ficar 1 sobre 2 também. Ó. É isso que o y é igual a menos 1 sobre 2 de x, mais 3 sobre 4. Perfeito. Então, é isso que o Arthur estava falando. Ó. O coeficiente angular da reta R é igual, então, ó, MR é igual a menos meio. E o coeficiente angular da reta S, então, M de S, também deu menos meio lá, ó. Menos meio. Perfeito. Então, as duas, elas deu menos meio. Agora, a gente vai ver se elas são coincidentes. Só são coincidentes se os coeficientes lineares forem iguais. Nesse caso, assim que você olha ali, você vai encontrar que o coeficiente linear, vou voltar aqui, linear, são de N de R. N de R é 3, ó. É 3. N de S. N de S. N de S é 3 sobre 4, ó. Esse segundo aqui, ó. 3 sobre 4. Ou seja, então, não são coincidentes. Tá? Então, as retas não são coincidentes. Ô, professor, então falar. sempre que eu for achar o coeficiente angular, eu vou ter que isolar, então, uma incógnita, o y no caso? Isso, sempre, sempre. Ah, eu achei que já dava para descobrir na Não, mas dá equação pra, normal. dá pra descobrir na raça já, ué. Você não descobriu que era meio? É só passar o 2 dividindo. Mas a ideia é essa mesmo, a ideia é que você isole e coloque a equação reduzida. Ó, o professor voltar aqui, ó, lá no começo da aula, o professor falou sobre a equação geral, vou só subir aqui e já volto ali. Ó. A gente pegou dois pontos, o ponto A e o ponto B, ó, que foram esses aqui, ó, ponto A e um ponto B. Desses dois pontos, a gente acrescentou o x e o y e fizemos a forma do preguiçoso aqui, ó, a equação,
mais rápida, multiplicamos aqui, multiplicamos descendo, encontramos essa equação aqui. Essa equação é chamada de equação geral. Então, sempre que ela aparece assim, ó, Arthur, ela é chamada de equação geral. Aí o que você faz? Você tem que colocar ela na equação reduzida, isola o y. Isolando o y, você vai ter a equação reduzida, e dentro da equação reduzida você tem o primeiro é angular, ó, o professor colocou aqui, ó. O primeiro é o seu angular, e o segundo aqui, ó, é o seu linear, ó, 29/5, ó. É o seu linear. Beleza? Esse aqui que a gente tem. Entendi. Então na reduzida não precisa fazer aquele menos A sobre B, não, né? Para descobrir, já dá o Não, não, resultado não, direto não. já. Já dá, Não deixa já de dá reduzir. direto. Perfeito, já dá direto. Ah, Tá? beleza. Já dá direto. Fechou. Se você quiser também fazer, também fica simples também, tá? Bom, eu tô mostrando para você aqui a parte fácil, porque eu não quero que vocês fiquem decorando fórmulas. A gente decora um monte de fórmula, chega na hora a gente embanando com aquele monte de fórmula que a gente está decorando, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, agora, vamos fazer por esse menos A sobre B e menos C sobre B, tá? Vou colocar mais outro exemplo aqui, ó. Vamos colocar as retas, vamos colocar exemplo 2 aqui. Esse aqui foi o nosso exemplo 1. Exemplo 1. Vamos colocar um exemplo 2 aqui. E vamos utilizar essa fórmulazinha aí. Que é importante a gente entender também, ó. O R, nosso Rzinho, é igual a 4x menos 3y mais 7. Então, esse aqui é o nosso Rzinho. Isso é igual a 0. E o nosso S é 2x menos 3y mais 7. Beleza. Isso é igual a 0. Nesse caso aqui, a gente vai encontrar o MR, ou seja, o M de R, ou M de S, ou seja, o coeficiente angular, quando a gente faz o seguinte, ó, A sobre C, beleza? A sobre B, desculpa. A sobre B. E o coeficiente linear, vamos lá, M de S. A sobre B. Professor, não é menos A? Isso. E C sobre B. Então, e C sobre B é o nosso linear. N é igual a C sobre B. Esse linear, a gente vai ter que encontrar ele ali, ó, ali dentro, bem em cima da nossa retinha. Então, aqui vai ser C sobre B, N de R, e N de S também, ó, N de S. Vou colocar aqui N. Professor, eu tava vendo aqui, o C é negativo também. Também, porque a gente inverte eles aqui, né? Ó, a gente passa ele para o lado direito da nossa equação, tá? E aí o y vai ficar negativo, tem que multiplicar por menos 1, aquela ideia lá que a gente sempre faz. Então, quem é o A, quem é o B aqui em cima, professor? O A é sempre o x, né? O A é o x, o B é o y e o C é o termo dependente. Aqui de novo, ó, o A, o B e o C. M de R, A sobre B. Então, menos 4 sobre menos 3, ó. Menos 4 sobre menos 3, o 3 aqui é negativo, vai ficar 4 sobre 3. 4 terços, beleza. M de S, A sobre B também, ó. O A é 2, então vai ficar menos 2 sobre B. Quem é o B? Menos 3. Menos 3. Menos com menos é mais, então deu 2 sobre 3. N de R, ou seja, coeficiente linear agora, ó. C sobre B. Vai ficar 7 sobre menos 3. Então, menos 7 sobre menos 3. Nesse caso vai dar 7 sobre 3. E o linear de C sobre B em relação a S. Mesma coisa, ó, menos 7 sobre 3. Resultado disso é 7 sobre 3. Então, observe o seguinte.
Por Esse é elas, coincidente, né? por elas serem, não, ó, esse caso vai dar diferente, ó. Por elas serem valores, ó, de valores diferentes, por elas serem de valores diferentes aqui, ó, MR e MS, elas não são paralelas. Então, vou escrever aqui, ó. Como o coeficiente de MR deu 4/3 e o coeficiente de MS deu 2/3, elas não são paralelas, tá? Então, não são paralelas. Quando não são paralelas, quer dizer que elas são concorrentes. Paralelas. Então, quer dizer que elas são concorrentes. O que são concorrentes? Quer dizer que elas se cruzam. E onde que elas se cruzam? Elas se cruzam exatamente nesse ponto aqui, ó, que a gente acabou de encontrar, o 7373. Tá aqui é o nosso NR, tá beleza? Vamos falar um pouquinho mais para frente. Eu volto nesse assunto porque eu quero falar com vocês agora sobre concorrentes, retas concorrentes. Beleza? Entendeu por que elas não são paralelas? Beleza, entendi. Beleza. Só uma dúvida aqui. O professor, Pode falar. para ser coincidente, o coeficiente angular e o linear tem que ser igual, né? Perfeito. Beleza. Perfeito. Ok. Tá? Para ser coincidentes. Então, vamos colocar essa observação aqui na frente. Ó, para ser coincidentes, ó. Para observação. Para serem coincidentes, tanto o coeficiente linear e o coeficiente angular de ambas as retas, tá? De ambas as retas tem que ser iguais. Tem que serem iguais. Perfeito. Agora, a gente pode complementar um pouquinho mais com a ideia das retas concorrentes. As retas concorrentes existem duas formas. Ou elas apenas se cruzam, exemplo dessa aqui, como ela não era paralela, então ela é concorrente. Ou seja, elas se cruzam. Ou elas se cruzam e são perpendiculares. E aí isso acontece muito para vocês, tá? Elas podem se cruzarem e serem perpendiculares. Professor, quando que uma reta é perpendicular à outra, qual que é a diferença das retas que se cruzam para as retas perpendiculares? Você já aprendeu que retas... Vamos pegar uma outra cor aqui. Vou pegar esse azul aqui. Olha. Retas concorrentes, então. Retas. Esse azul ficou muito feio. Retas concorrentes. Vou continuar com o roxinho aqui mesmo. Fica ruim de você ver aí. Retas concorrentes. Nas retas concorrentes, existem dois casos. Elas podem ser perpendiculares ou concorrentes, tá? As perpendiculares é um caso específico dentro das concorrentes. Então, se você fosse fazer um grupo, você faria assim, ó. Perpendicular. Deixa eu... Certo? Perpendicular. E dentro de concorrentes. Tá? E aqui são concorrentes.
Então, esses aqui são todos os casos das concorrentes. Dentro das concorrentes tem um caso de perpendicular. Tá? Então, essa aqui é a ideia geral. Porque perpendicular é um caso específico de uma reta concorrente. E agora a gente vai aprender como que é isso. Para elas serem concorrentes, o MR, ou seja, o nosso coeficiente angular da R, tem que ser diferente do coeficiente angular da S. No caso que a gente viu aqui anterior aqui, é exatamente isso. A reta R, 4x menos 3 mais 7, deu coeficiente angular de 4 sobre 3. Tá? 4 sobre 3. Agora a reta 2x menos 3 mais 7 deu coeficiente angular de 2 sobre 3. Então elas são concorrentes. Tá bom? Elas são concorrentes. No caso de serem perpendiculares, vai ser o seguinte, eles são diferentes, esse aqui no caso concorrentes. Agora, caso particular. Caso particular de retas perpendiculares. Então, retas perpendiculares. Perpendiculares. Então, dentro das retas, tem esse caso aqui. Para elas serem perpendiculares, eu preciso ter o seguinte, que forme ângulo de 90 graus. E se forma ângulo de 90 graus, a gente vai ter a seguinte informação. O MS, o seu MS, será igual o negativo do inverso de MR. Professor, como assim, professor? O negativo do inverso de MR. Então, vamos imaginar aqui que nós temos uma reta que uma é 3 de coeficiente MR e a outra MS é 3 também. Tá? É 3 também. Vamos falar que as duas é 3. As duas são 3. Então, essa aqui é 3, essa aqui também é 3. Se isso acontece, elas são paralelas coincidentes. Só que eu não quero reta paralela e nem coincidente, eu quero reta perpendicular. Então, como vai ficar perpendicular? Quando você multiplica MR por MS, quando você multiplicar MR vezes MS, eu só fiz o quê? Eu passei multiplicando aqui em cima, e isso vai ter que dar menos 1. Então, eu quero que você coloque isso aqui dentro da sua cabeça. Isso daqui. Então, imagina o seguinte, como que eu faço a multiplicação de 3 vezes 3 para que ele dê menos 1? Então, é simples. Para você fazer isso daqui, é só você fazer o quê? 3 multiplicado pelo inverso de 3. Ou seja, por 1 sobre 3. Se você fizer essa multiplicação, vai dar 1. Mas ainda tem um problema, tem que ser negativo. Então, coloca no negativo aqui. Pronto. O negativo do inverso. Quando você faz isso, você vai fazer 3 vezes menos 1 menos 3 dividido para 3. Menos 3 dividido para 3 dá menos 1. Pronto. Tá? Então, essa aqui é a ideia geral nossa. Vamos fazer algumas aplicações, mas eu quero colocar o teorema para vocês das retas perpendiculares. Professor, existe algum teorema que diz sobre isso? Claro, isso aqui é geometria analítica e tudo é explicado. Por quê? O porquê. O porquê que isso acontece? Isso acontece porque o ângulo de S, o alfa de S, é igual a 90 mais 90 graus mais o alfa de R. Para que isso aconteça, a gente tem que o alfa ele é resolvido pela tangente. Então, tangente do alfa de S é igual a 90 mais a tangente de 90 graus mais a alfa de R. Tá certo? Então, tem exatamente isso daqui. Como isso acontece, ou seja, como a gente tem 90 mais alguma coisa
que eles são idênticos? Se eles são idênticos, então isso daqui é a minha cotangente, tá? Isso aqui é a minha cotangente em relação a esse cara aqui, ó. Presta atenção uma coisa, ó. A tangente está aqui, ó. Tangente é aquela linha que passa aqui ao lado do círculo, né? A gente tem o círculo trigonométrico, essa aqui é a tangente. Tangente, desculpa aqui. Tangente. E a cotangente passa em encontro com a linha do cosseno aqui, ó. Então a nossa cotangente ela passa aqui, ó. Por isso que chama-se cotangente. Cotangente. Tá? Então ela passa aqui em cima. Então, o que a gente tem ali? 90 graus mais alfa, ou seja, eu tenho a cotangente em relação a alfa de S. Então, eu vou ter o seguinte, ó, tangente de alfa de S é igual a menos a cotangente de alfa de R. Se isso é verdade, ó, se isso é verdade, ou seja, se eu troquei isso aqui por isso aqui, então eu posso fazer assim também, ó. O que é a cotangente? A cotangente tangente é igual a menos 1 sobre a tangente. Ou seja, é o inverso da tangente. Aquilo que o professor explicou no círculo para você. A cotangente é inverso da nossa tangente. Deixa eu só voltar ela aqui. Cliquei ele errado. Opa, deixa esse cara aqui. Encostei a mão aqui, meu quadro desceu lá embaixo. Aí, então, se é inverso, ou seja, se aqui é menos 1 sobre a tangente, então a tangente de alfa de S é igual a menos 1 sobre a tangente de alfa de R. Pronto. Então, esse aqui é a prova, tá? Então, esse aqui é a prova trigonometricamente. Isso daqui é verdade, tá? Se você quer achar uma reta perpendicular, você tem que ter que MS é igual a menos 1 sobre o valor de MR. Então, vamos a um exemplo. Tá? Deixa o professor colocar na lateralzinha aqui. Exemplo. Ô, professor, Pode falar, filho. essa prova real, ela não é pedida no Enem, né, para fazer ou não? Não, ela aparece para você algumas coisas. Um dos exemplos que mais aparece para você é o seguinte: o que é o inverso da tangente, ó? Às vezes aparece para você lá, ó, sabendo que a tangente da reta, a cotangente da reta R é tanto e a tangente da reta S é tanto. Aí você já sabe o que é cotangente, o inverso da tangente, que é menos 1 sobre a tangente, tá bom? Então, esse aqui sim, aparece, entendi. esse aqui aparece para você. Para você só decifrar isso, é só esse pedacinho para decifrar. Mas aí você vai saber se a tangente de alfa aqui, exemplo, vamos colocar valores aqui, ó. Esse S aqui para você vale 30 graus. Então você sabe que aqui é a tangente de 30 graus. Aqui é cotangente de 30 graus. Então você já vai saber que aqui é menos 1 sobre a tangente de 30 graus. Aí pronto, já ficou facinho para você. Tá? Que vai ter que dar o mesmo valor. Ou seja, vai ter que dar o mesmo valor em cima e embaixo, porque quando você multiplicar, vai ter que dar menos 1. Tá? Vamos ao exemplo 3, que você vai ficar mais simples na sua mente. Ó. As retas R e S são perpendiculares. Por quê? Então vamos colocar aqui. A reta S é menos 5x mais 3y mais 13 igual a 0. E a reta S é 3x mais 5y menos 1 igual a 0. Tá? Então, para elas serem perpendiculares, a gente tem que ter a mesma informação, só que um inverso do outro. É isso que a gente tem que ter. Então, vamos lá. Isolando o y aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. 3y igual 5x positivo menos 13. Pronto. 5x menos 13. Y igual
a 5x sobre 3 e menos 13 sobre 3. Então, pronto. Nosso coeficiente angular, que é o nosso M de R, é 5 sobre 3. Tá? E o nosso Nzinho, que é o nosso N de R, que é o nosso coeficiente linear, é menos 13 sobre 3. Perfeito. Tá? O nosso coeficiente linear e angular de S aqui, ó, vai ser o seguinte. Deixa só o professor trocar aqui a caneta para esse azul aqui. Então, S isolando ele vai ficar 5y igual a menos 3x, menos 3 de x, menos 1. Tá? Então, esse menos 3 de x menos 1 aqui, o 5 vai passar dividindo, então vai ficar y é igual a menos 3 de x sobre 5 menos 1 sobre 5. Pronto. Agora eu tenho aqui o nosso ms. O m do s é igual a menos 3 sobre 5. Beleza? Esse é o nosso m do s. E o nosso n do s, ou seja, nosso coeficiente linear, é menos 1 sobre 5. Beleza. Ok. Então, observe aqui agora o seguinte, ó. Como que eu sei que essas duas retas são perpendiculares? Eu só sei que elas são perpendiculares quando eu multiplicar MR por MS e dar o valor de menos 1. Então, para ser perpendicular, ou seja, para ser assim, ó, sempre que você vê esse T de ponta cabeça, sim, vai estar assim, ó, reta R, um Tzinho e um S. Então, a reta R é perpendicular à reta S. Por quê? Ela só é perpendicular à reta S se e somente se a multiplicação do coeficiente de R pelo coeficiente de S, tá? Ou MR por MS, for igual a menos 1. E aí a gente vai fazer essa prova aqui, ó. Eu tenho 5 sobre 3 de MR, ó, eu tenho 5 sobre 3, vezes menos 3 sobre 5, ó. Menos 3 sobre 5. Aqui, ó, Emanuel. Viu aqui, ó, que 3 vezes 5, ó, vai dar 15, ó, vai dar menos 15 por causa desse negativo aqui. Então, vai dar menos 15. E 3 vezes 5 vai dar 15, ó. Vai dar 15 embaixo. Então, ele é o mesmo valor, só que ele é invertido. O MR é o mesmo valor, só que ele é invertido. Então, 15 sobre 15 vai dar menos 1. Tá bom? É isso aí, ó. Bem facinho, bem simples. Bem legal de se fazer. O Oi, pode falar, professor, filho. mas então se eu tiver eu posso buscar o valor da tangente, que ele vai ser só o valor inverso, Só o valor inverso. Perfeito. Só o inverso da tangente. Ah, sim. Tá? Menos o sobre a tangente. Ah, ok, então. Beleza? Ou ainda, se você lembrar na hora lá que ele deu a cotangente para você, é só achar a tangente. A tangente é o inverso, ou seja, o que é o inverso dessa tangente aqui? É a cotangente. Tá bom? Então, exemplo, vamos colocar aqui tangente do ângulo que você sabe. Tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é 1. Então, vamos colocar ela já direto. Raiz de 3 sobre 3. Beleza? Tangente de 30 graus já é raiz de 3 sobre 3. Se a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, eu sei que o MS é tangente de 30, ó. MS é o nosso tangente de 30. Então, necessariamente, se ele é perpendicular, ó, para ser perpendicular,
perpendicular, olha que interessante. A gente vai ter que achar a cotangente de 30 graus. A cotangente menos a cotangente de 30 graus. A cotangente de 30 graus é o inverso da tangente, ou seja, é 1 sobre a tangente de 30 graus. E quem que é o inverso da tangente, ou quem é a tangente de 30 graus? É raiz de 3 sobre 3. Então, vou só substituir aqui, ó. Só substituindo aqui, eu tenho o seguinte. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Igual a menos 1 sobre raiz de 3 sobre 3. Aí você já sabe, aqui debaixo do 1 tem 1, então você faz meios e extremos. Vai ficar 1 vezes 3 é 3 em cima. 1 vezes raiz de 3 embaixo. Sinalzinho de negativo vem aqui. Olha para você ver, ó, deu a mesma coisa. Ó. Essa é idêntica a essa. Ó. Só invertida. Professor, esse menos cotangente aí não tem não, né? Ou tem? Tem. Esse menos cotangente de 30 aqui. Sim, esse negativo ele acompanha. Esse negativo ele acompanha. Menos cotangente é igual a menos 1 sobre tangente. Porque se você fizer só a cotangente, você não vai ter o sinal de negativo aqui na frente. Entendeu? Ah, então ali no verde também, que é onde você passou o cálculozinho ali, também tem um menos ali na cotangente? No Aqui verde em cima circular tem. de amarelo? Verde circular de amarelo. Vamos voltar aqui, deixa eu ver. Verde. Lá em cima? Na sua direita. Não, na sua direita. Na direita da Tá de tela. laranjado. Ah, sim, tem um menos. Tem um menos. Tem um menoszinho aqui, ó. Tem um menosinho É aqui, que eu tinha né? copiado a conta sem o menos. Ah, tá. Não, coloca aqui. Desculpa. Eu que não coloquei mesmo. O erro foi meu aqui, ó. Sim, sim. Eu coloquei ele Não, aqui na frente, tranquilo. mas não coloquei ele aqui, ó. Ó, é menos cotangente de alfa. Tá? Por que desse menos, Gui? Por causa daquilo. Você inverte e vai ter que dar menos 1. Então, quando você vai fazer se isso é verdade, você tem que multiplicar os dois valores. Então, observe aqui, ó, para você ver, ó. Raiz de 3 sobre 3 vezes esse daqui, ó, menos 3 sobre raiz de 3. Certeza, ó. Cancela esse com esse. 3 sobre 3 também vai dar 1, ó. Esse cancela com esse, ó. E esse com esse. Vai sobrar só 1. E tem um sinal aqui, então vai sobrar menos 1. Beleza? Então é por isso que a reta perpendicular era sempre negativa, menos 1. Ó, eu explorei o máximo que eu consegui para vocês na aula de hoje. Amanhã a gente tem mais coisas. Amanhã não, semana que vem a gente tem mais coisas para a gente falar sobre essas tangentes. Vamos às nossas Professor. resoluções. Pode falar, filho. Só um instante. É só perpendicular que vai dar menos 1? Só no caso específico da perpendicular. Beleza. Tá bom? Se ela deu diferente, ela é concorrente. Ó, olha aqui, ó. Se deu isso, ó, aqui deu 5 sobre 3, aqui deu 3 sobre 5, ou seja, se deu diferente, ela é chamada de concorrente. Concorrente. Dentro das concorrentes, tem um caso específico da perpendicular. Para ser perpendicular, quando você multiplica, aqui, ó, quando você faz isso, ó, MR vezes MS, tem que dar menos 1. Certo, Arthur? Ó, só nesse caso aqui, perpendicular é exclusiva. Tem que dar menos 1. Aí, quando dá menos 1, o que ela faz? Ela forma aquele ângulo de 90 graus. Ó. Tem o MS subindo aqui. Imagina que essa aqui seja a nossa reta S. E a nossa reta R, ela desce aqui, ó. Eu meio torto aqui. Mas usa a imaginação aí. A reta S, ela desce aqui. E aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Então, essa aqui é a nossa reta R. E aqui é a nossa reta S. Tá? Então, nesse caso aqui específico, ela tem essa S, ela tem exemplo aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, e essa aqui necessariamente vai ter que ter 3 sobre raiz de 3. Necessariamente. Negativo ainda. Tá bom? Necessariamente ela vai ter que ter isso. Então é bem simples, às vezes ele já te dá esse carinha aqui, ó, só para você achar o outro, você não precisa fazer conta. Só lembrar dessa regrinha que o professor passou aqui para você agora.
que é sempre o inverso desse daqui, para ser perpendicular. Fechou? Aí, ó, dicas e mais dicas aí. Vou fazer um livro só de dicas matemáticas. Vamos lá. Vamos resolver então o exercício 1, 2, 3 e 4 aqui, da nossa apostila, página 25, diz assim. Leia pra gente, fazendo um favor. Beleza. Vai lá. Na figura abaixo, temos 4 retas R paralela a S e T paralela a U, cujas equações são aí R, y igual a M1x mais N1, S, y igual a M2x mais N2, T, y igual a M3x mais N3, e U igual a y e U, y igual a M4x mais N4. Aí podemos afirmar que. Isso, então vamos lá. Podemos afirmar que, primeira coisa, quais são os coeficientes que são iguais aí? Quem é M1, quem é M2? Então vamos lá, ó. O R, deixa eu colocar aqui. O R, exercício 1 aqui. Exercícios. A reta R, ele tem y igual a M1 de x mais N1. A reta S, ela tem y é igual a M2 de x mais N2. A reta T, ela tem y igual a M3 de x mais N3. E a reta U, isso aqui é fantástico, isso aqui é legal. A resposta é bem simples. Tenho certeza que todos vocês vão acertar. Ó, igual a N4. E aí ele diz o seguinte, ó. Ele tem RS assim. R e S. E ele tem T e U assim, ó. T, desculpa aqui pela parte torta aqui. T e U. Beleza? Vou colocar aqui. Aqui é a T. E aqui é U. Ele diz que são paralelas, né? São paralelas. Podemos afirmar que, então, M1 é igual a M2, ou seja, a reta R é igual à reta S? Pode ser, né? Pode ser. Beleza. N1 é menor do que zero? Então, por que ele coloca aqui que o N1 ele é menor do que zero? Porque ela se intersecta onde? Aonde que ela está se interceptando aqui, ó? Deixa eu passar esse... Ó, aqui você tem o plano cartesiano, e o plano cartesiano ele passa bem aqui, ó. Observe aqui uma coisa interessante, ó. Ele passa aqui, ó. E o outro lado do plano cartesiano, ele passa aqui, ó, descendo aqui, ó. Então, onde ela se intercepta, ou seja, onde essa R e essa S, elas se interceptam? Elas se interceptam exatamente o quê? Aqui abaixo, ó. Abaixo. Ó. O MR é exatamente em cima e o MS é exatamente embaixo do zero aqui, ó, para baixo do zero. Então, quando ele coloca lá aqui, ó, o afirmativo que ele coloca na letra A é o seguinte, ó, letra A. M1 é igual a M2? Perfeito. O coeficiente angular da reta R é igual ao da reta S, porque elas são paralelas, certo? São paralelas, isso é verdade. Paralelas.
Ele coloca aqui ainda na frente. E o coeficiente linear N1, ou seja, o coeficiente linear de Y, é menor do que zero? Ó, o coeficiente linear aqui, em relação a R, é menor do que zero? Claro que não, ó. Ele está exatamente em cima da linha, ó. Então, esse aqui é falso. Deu para entender aqui? O senhor pode repetir essa última parte do linear, por Sim. favor? Ó, o linear é exatamente onde ele se cruza aqui, ó. Ó, tá vendo que o ponto onde ele está cruzando a reta U, ó, o ponto onde ele está cruzando a reta U não é exatamente aqui em cima da linha? Certo? Ó, Como é, aonde? Eu não tô vendo. aqui, ó, bem aqui, ó. Reta U tá aqui, não tá? Nessa posição. Uhum. E a reta R, ó. Ó, a reta R tá aqui, ó. Quem é a reta R? A reta R é exatamente essa daqui, ó. Uhum. Tá? Essa daqui. Então, a reta R, o M1 é igual a M2? Perfeito, ó. M1 é igual a M2. Por quê? Porque as duas são paralelas. A R e a S estão paralelas. Aí ele diz, ó, o coeficiente angular da reta R é menor do que zero? Claro que não. Não é menor que zero, porque ele se cruza aqui em cima, ó, em cima do zero. Ó. Ou seja, está para cima. Ele não está para baixo. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Tá vendo aqui? Ele está para cima do eixo. Ó. Ele está para lá do eixo. Está para cima. Está para essa posição. Tá? Ele não está para baixo. Entendi. Beleza? Aí a letra B. A letra B fala assim, ó. O M1 é igual a M2? A gente já falou que isso é verdade. O M1 é igual a M2, ou seja, o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Isso aqui é verdade, beleza. E o N2 é menor do que zero? Menor do que zero? O N2 é de quem? O N2 é do S. Ó, ele está para baixo, isso é verdade, ó, ele está para baixo de zero. Ó. Se ele está para baixo de zero, então ele é menor do que zero. Então, ó, onde ele se cruza aqui, ó. Exatamente aqui. Então, ele realmente é um valor menor do que zero. O linear, Arthur, o linear tem a ver com esse Y aqui, ó. Ó, o linear em relação a R passa por esse Y aqui, ó. Por isso que ele é maior que zero. Esse aqui é zero. E o linear em relação a S é esse aqui, ó. Certo? O angular é X e o linear é Y. Tá bom? Então, isso aqui é verdade. Ele é menor do que zero. Tá? Então, ele está para baixo aqui, ó. Ele é menor que zero. Ou seja, ele cruza o eixo Y aqui embaixo, ó. A letra C. M3 é igual a M4? Também. Letra C. M3 é igual a M4? Beleza, coeficiente angular de 3, que é a reta T, é igual à reta 4, que é a reta U. Isso aqui é verdade. E N3 é menor que zero? N3 é menor do que zero. Ó, N3 não é menor que zero, porque se cruza aqui em cima, igual R, ó. N3 é o T, ó. Então esse aqui é falso. Vamos à nossa letra D aqui. Letra D. M3 é igual a M4? Beleza, já vimos que isso aqui é verdade. O coeficiente angular de M3 é igual ao coeficiente angular de M4. E N4 é maior do que zero? Não, mentira. N4 está aqui embaixo, está aqui nessa posição. N4 é o U, ó. Esse aqui é o nosso N4. Está aqui nessa posição, então esse aqui é falso. E letra E, N1 é igual a N2? Isso é verdade. Isso é verdade? Pode-se afirmar que N1 é igual a N2, ou seja, esse coeficiente de R aqui é igual a esse coeficiente de S aqui? Sim ou não? Não sei. Eles estão na mesma reta. Eles estão na mesma reta. Como que eu sei quem é o linear, quem é o M de alfa, que
é o linear. Não, esse aí é o angular, não é? Angular. 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 E quem é o linear? O linear é o que intersecta, não é? Intercepta quem? Eu sei lá. Que coisa, né? O que Não, intersecta? não. O linear intercepta quem? Linear Intersecta o eixo intersecta. Y lá, ué. O eixo Y. Intercepta, tá? Intersecta o eixo Y. O eixo Y. Então, olha aqui, ó. O N1 é igual a N2, ó. O N1 é quem? O N1 é o R, ó. Esse aqui é o nosso N1. Ó o N1 onde tá aqui, ó. E o nosso N2, professor, onde tá? É o da reta S. Ó o nosso N2 onde tá aqui, ó. Como que ele afirma que N1 é igual a N2? Mentira. Um tá lá em cima, outro tá aqui embaixo. Ó. A reta Y, essa daqui pra cima, ó. Beleza? Ficou claro? Como um copo de café? Sim. Sim? Ele concorda ainda, assim. Mas ficou mais claro agora. Por que a última é falsa? Porque ele disse que aquele NR é igual a... N do R é igual a N do S. E isso é mentira. Se ele tivesse falado assim, ó, N1 é igual a N3, isso é verdade, ó. O N3 está aqui e o N1 também está aqui, ó. Isso era verdade. Tá bom? Professor, isso que eu ia perguntar. Eu fiquei com dúvida na D. Uhum. O coeficiente linear de todos ficou no mesmo lugar? Por exemplo, mesmo lugar não. Vai ser esse mesmo ponto? Esses dois mesmos pontos? Vai ser esses dois mesmos pontos, ou seja, onde ele intercepta o eixo Y. Porque lembra Mas o seguinte, pode falar, pode falar. Qual que é a dúvida? Calma aí, eu me perdi aqui no meu raciocínio. Não, você tá falando do coeficiente linear, se é o mesmo ponto. Uhum. Não, tá certo, tá certo. Eu Ó, confundi o negócio. imagina o seguinte aqui, ó. Ó, esse aqui é um plano cartesiano. Então, digamos que você tem x aqui e tem y aqui. Se você tem uma equação tipo assim, ó, y é igual a 2, e o ponto 2 for exatamente aqui, todos os valores que você vai colocar vai ser só 2, ó. Não importa o x que você coloque. Se o x for 1, o resultado é 2. Se o x for 3, o resultado é 2. Se o x for 5, o resultado é 2. Então, você vai ter algo linear aqui, ó. Então, por isso que chama de coeficiente linear. Ou seja, no coeficiente linear, o seu x sempre é zero. E o y sempre tem um número. Tá? Então, por isso que as retas lineares, elas, e, claro, constantes, né? Função constante. Então, depois eu vou anotar aqui para você aprofundar um pouquinho. Ó. Função constante. Na função constante, a gente tem exatamente isso aqui, ó. Y é igual a 3, Y é igual a 2, Y é igual a 7. Aí você tem uma reta passando aqui, paralela a x. Ela não cruza o x. Ou seja, ela não tem angular. Ela só tem linear. Ah, mentira. De novo, vamos lá? Ela não tem angular, ela só tem linear, porque ela não cruza o eixo x. Porque ela não aparece x aqui, ó. Y é igual a 2. Eu posso ter y igual a 7. Certo? Entendeu? Certo. E o angular, ele precisa interceptar alguma reta ou não? Ele precisa interceptar o eixo x. Se ele não intercepta o eixo x, não tem angular. Nesse caso aqui, ó. Nesse O caso aqui angular não de tem todos angular. aí deu 0. Não, ele interceptou aqui, ó. Ó, o angular intercepta aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, o angular tá aqui, ó. E aqui, ó. Calma aí, circula aí que eu não tô vendo, não. Ó, o x tá aqui. Então o angular tá aqui. Deixa eu trocar só a cor aqui pra não ficar igual. Ó, o angular tá aqui, ó. Mas aí não é 0. E aqui. Tá? Não, mas ele tá passando no eixo x. A gente chama de angular o que passa em x. E a gente chama de linear o que passa em y. Por isso que na função constante você não tem x. Ou seja, na função constante você não tem angular. O MR, no caso, ou seja, o coeficiente angular, desse caso aqui, é 0. Não tem. Tá? Nesse caso aqui, da função constante, que o professor te mostrou aqui. Vamos à nossa questão 2. Vamos lá.
Manuel, lê a 2 para nós, Manuel. A 2 é bem facinho. Dados o ponto P menos 1 e 2 e as retas R 2x menos 5y mais 7 igual a 0 e S 2x mais y mais 7 igual a 0, é correto afirmar que A. O ponto de intersecção das duas retas tem coordenadas menos 7 sobre 2 e 0. B. O ponto P pertence à reta R. C. As retas R e S são paralelas. D. As retas R e S não têm ponto em comum. Beleza. Então, oi? Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Ele deu um ponto P, e o ponto P ele é igual a menos 1 e 2. Ele deu uma reta. Reta R, que é 2x menos 5y mais 7 igual a 0. E ele deu o valor de S, que é 2x mais y mais 7 igual a 0. Aí ele diz o seguinte, ó, a intersecção das duas retas, ou seja, o ponto de intersecção das duas retas tem coordenadas menos 7 sobre 2 e 0. E como que a gente vai fazer para intersectar as duas retas, professor? Você vai igualar as duas, tá? Então você pode igualar as duas. Como você iguala as duas? Fazendo um sisteminha. Ou você coloca um do lado do outro, tá? Tanto faz. Ou fazendo um sistema, ou colocando um do lado do outro. Então, se ele quer que a gente iguale S a R, então vamos colocar aqui, ó. S igual a R. Vamos ver se S igual a R. Vou colocar lá, S é 2x mais y mais 7 igual a R. Quem é o R? 2x menos 5y. Mais 7 igual a 0. Então, vamos lá. Tudo que é igual a gente já cancela, ou seja, esse 2x com esse 2x, dá para a gente cancelar. E esse valor 7, tá certo? E esse valor 7 aqui. 7 e esse 7 aqui. Então, o que sobrou para a gente aqui, professor? Sobrou nada para a gente. Ou seja, sobrou y, ó, 5 vai para cá, então vai ficar y mais 5y igual a 0. Ou seja, 6y é igual a 0, ou seja, y é 0. Se o y é 0, então vamos substituir em qualquer uma das equações e a gente encontra o outro valor. Então, se o y é 0, eu vou substituir nessa daqui, ó. Substituindo aqui, ó. Substituição. 2 de x mais y. Quem é y? É 0. Mais 0 mais 7 igual a 0. Então, 2x igual a 7, negativo do outro lado. Passo 2 dividindo. Então, x é igual a menos 7 sobre 2. O que ele diz na letra A é o seguinte, ó. O ponto da intersecção das duas retas é menos 7 sobre 2 em x e 0 em y. Isso é verdade, tá? Menos 7 sobre 2 em x e 0. Não tem nem graça. Tá muito facinho isso aqui. Só para aprofundar um pouquinho aqui, o que ele diz na letra B? O ponto P pertence à reta R? Tem que substituir na reta R aqui o ponto P, tem que zerar. Então vamos lá, o ponto P é menos 1 e 2. Então onde tem x a gente coloca menos 1, onde tem y a gente coloca 2. Então vai ser, ó, 2 que multiplica x, menos 1. 2 que multiplica menos 1. Menos 5 que multiplica y, 2. Que multiplica 2. Mais 7. Isso tem que dar 0, tem que zerar isso aqui. Então vamos lá. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Mais 7. Vai dar menos 12 menos 7, isso é igual a 0.
menos 12 menos 7, isso vai ser menos 5 é igual a zero. Isso é um erro, tá? Isso é um erro. Então, isso aqui é uma mentira, tá? Então, esse ponto não pertence à reta. As retas são paralelas? Claro que não, né? Os coeficientes, eles são diferentes. Um vai ser 2 sobre 5 e outro vai ser 2 sobre 1. A gente já sabe lá, ó, o A sobre B e esse aqui o A sobre o B. As retas R e S têm ponto em comum? Tem. A gente achou aqui, ó. A gente achou aqui onde elas se tocam, né? O ponto de intersecção. E aí a letra dele colocou, não tem ponto em comum? Claro que tem. Tem um ponto de intersecção. Vira sua página aí, UniOeste. Nós temos 10 minutos, vai dar tempo de a gente terminar. Se Deus quiser. Aqui nessa UniOeste, os valores de K para que as retas 2x mais K, vamos colocar aqui, número 3. Emanuel, deu para entender essa aqui? Bem tranquila, bem facinho? Número 2? Sim, professor. Beleza, né? Então era só a gente igualar as duas ali. Sim, bem tranquilo. Tá, tranquilo. Tem outro tipo de igualar também, Emanuel, que é assim, ó. Vocês geralmente fazem assim, quando vocês estão no segundo ano. Que é colocar uma debaixo da outra. Então coloca assim, ó, 2x menos 5y mais 7 igual a 0 e 2x mais y. Aí você escolhe o que você achar mais conveniente. Aí você faz um sisteminha assim, multiplica uma por menos 1, e aí cancela o que tem que cancelar e soma o resto. É a mesma ideia, tá? Igualar aqui ou igualar aqui é a mesma coisa. Tá bom? A gente acaba chamando isso aqui de sistema, mas é uma mentira. Isso aqui é igualar as duas equações. Tá? Professor, então quando falar negócio de interceptar, é só isolar Quando fala em, quando fala em interpretar isso, a incógnita, igualando elas. Isso. Será que duas retas interceptam? É só você igualar elas. Igualou elas, se você achou um ponto em comum, então elas interceptam sim. Beleza. Fechou. Muito bom. Isso, olha aí, tá vendo? Ô, Arthur, você tá vendo que nível que nós já estamos? Você tá fazendo síntese já. Sabe o que é síntese? Quando você pega esse conteúdo e junta com esse e fala, ó, esses dois aqui tem tudo a ver. Tá entendendo? Nós estamos já no nível avançado da matemática. Vamos lá, nível 3. É claro, ó. Então, essa união S, ele deu aqui uma reta e falou assim, ó, os valores de K para que as retas sejam paralelas e perpendiculares, tá? Então, para que elas sejam primeiro paralelas, depois que elas sejam perpendiculares. Então, vamos colocar as duas aqui. Primeiro, 2x mais ky igual a 3. E o outro é x mais y igual a 1. Então, 2x mais ky igual a 3, a gente tem o seguinte, vamos isolar esse ky aqui, então vai ficar ky igual a menos 2x mais 3, que já estava do outro lado. Então, y é igual a menos 2 de x sobre k mais 3 sobre k. Tá? Beleza? Então, a gente tem Professor, mas não tinha que isolar o K nesse caso? Não, a gente vai igualar esse cara aqui, ó. Olha aqui para você ver, ó. Vamos isolar esse cara aqui, ó. Y é igual a x mais 1. Então, eu quero um valor de k que dê exatamente isso daqui, ó. Isto, muito bem. Fala para mim aí. Qual valor eu tenho que colocar em k para que aqui dê 1? Negativo, nesse caso, ó. Vamos lá. Esse cara aqui, ó. Quem que é o mzinho dessa segunda equação aqui, ó? O mzinho dessa segunda equação, vamos chamar de equação 2 aqui. E aqui vamos chamar de equação 1. O mzinho da equação 2 é esse cara aqui, não é? Ó, menos 1. Ó. Menos 1. Como que eu faço para aqui ter menos 1 também? Quanto que tem que ser o valor de K? Vamos fazer? Ó, se o M2 é menos 1, eu tenho que achar aqui também um valor de menos 1. Ó.
Tá vendo? Aqui é negativo, ó, menos o valor de 1. Ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Menos 2 sobre K Tem tem que que ser ser 2. igual a menos 1. Tem que ser 2. Achou? K vezes 1 vai dar menos K é igual a 2, ou seja, K é igual a 2. K é igual a 2. Perfeito. Então, para que elas sejam paralelas, o K tem que ser 2. Para que sejam paralelas. E aí ele perguntou outra coisa aqui pra gente. Paralelas. Para que elas sejam agora perpendicular. Para que seja perpendicular, a multiplicação tem que dar menos 1. Então vai ter que ser o que, ó, vai ter que ser menos 2 sobre K vezes menos 1 vai ter que dar menos 1. Então, para ser perpendicular aqui. Aqui para ser paralelas. Aqui para ser perpendicular. Deixa eu usar o roxo aqui. Para ser perpendicular, então, eu vou ter o quê? Menos com menos é mais, ó, vai dar mais 2 aqui, vezes K, que é menos 1. Então, vai ficar menos K igual a 2. Multiplica tudo por menos 1 aqui, né? Para inverter, ó, o sinal. Vai ficar K é igual a menos 2. Para serem perpendiculares. Então, observa ó, que a gente estudou isso aqui, e agora a gente está exatamente aplicando tudo aquilo que a gente estudou agora há pouco, tá? Para ser perpendiculares, a multiplicação de MR vezes MS, ou seja, o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S, tem que dar o valor de menos 1. Tá? Na questão 4, a questão 4 é bem tranquilinha, bem legal de fazer também. Ele diz o seguinte, ó, que tem uma ferrovia planejada, contém um trecho retilíneo, equidistante do centro das cidades A e B, dos dois municípios. Em seu projeto, a construção utilizou-se um plano cartesiano com coordenadas em quilômetros. A vale 1,2 e B vale 7,14. Determine utilizando o modelo de referência a reta suporte desse trecho retilíneo da ferrovia. Então vai ter uma reta suporte. Professor, que reta suporte é essa? Uma reta que passa na lateral ali, ó. Que passa dividindo esse valor. Então nós vamos, ou seja, entre A e B vai ser construído, ó, em seu projeto de plano de construção, uma ferrovia foi planejada para conter o trecho retilíneo cujos pontos são equidistantes do centro A e do centro B. Então entre A e B vai passar uma ferrovia. Ó, questão 4. Então aqui eu tenho o A. Quem é o meu ponto A? 1 e 2. E aqui em cima eu tenho o meu ponto B. E quem é o meu ponto B? 7, 14. 7, 14. 7 para X, 14 para Y. Entre elas duas aqui vai passar uma ferrovia, ó. E ele diz que essa ferrovia está à mesma distância entre B e A. Tá? Tá a mesma distância aqui, ou seja, a distância das duas. Tá, isso. É a mesma. Tá bom? Daqui até aqui. Então tem a mesma distância. A professora pode seguir. Fechou. Para a gente achar esse ponto aqui, ó, para a gente achar exatamente esse ponto aqui, é bem simples. É só a gente achar o ponto médio. Se tem a mesma distância, então é só achar a média entre x e x, é a média entre y e y. Então, ponto médio de x vai ser x de A mais x de B sobre 2. Eu estou achando esse ponto aqui, ó. Tá, vamos colocar o ponto, vamos colocar uma letra aqui para ele, vamos colocar uma letra P para ele aqui. Ponto P, ou ponto X, né? Pode ser ponto X. E o M de X, o M de Y, nós vamos fazer o quê? Y do A mais Y do B, dividido para 2 também. Y do A mais Y do B, dividido para 2. Vai ficar 7 mais 1 é 8. Deixa eu colocar aqui a conta, né? 7 mais 1 é 8 sobre 2. Então, 8 sobre 2 é 4.
E 2 mais 14 aqui, ó. 2 mais 14 sobre 2 vai dar 16. 16 sobre 2 vai dar 8. Ah, então esse aqui é o ponto que eu acabei de encontrar. Esse ponto aqui, ó, o x dele vale 4 e o y dele vale 8. Então, deixa o professor apagar aqui. Vou colocar ele aqui. Então, esse ponto aqui eu já encontrei. O x dele vale 4 e o y dele vale 8. Perfeito. Aqui tem x, aqui tem y. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Calcular o coeficiente angular da reta que passa sobre A e B. Então, para a gente achar o coeficiente angular que passa sobre aquela reta, a gente vai utilizar a regra que a gente já sabe. Ó. Coeficiente pode ser calculado como variação de y sobre variação de x. Ó, y, 14 menos 2. 14 menos 2 sobre 7 menos 1. 7 menos 1. 14 menos 2 é 12. 7 menos 1 é 6. 12 sobre 6 vai dar exatamente 2. Ah, então já achei. O ponto é 2. E aí, ele diz o seguinte pra gente. Ele quer que isso aqui seja perpendicular. Então, se o coeficiente desse é 2... Ah, mentira. Vamos lá. O coeficiente de AB... Professor, esse coeficiente que deu 2 aí, qual coeficiente que ele é? É do AB aqui, ó. Do AB. Deixa o professor colocar aqui. É o coeficiente do AB. Coeficiente do AB. O que a gente pegou aqui, Arthur? A gente pegou a variação de y em relação à variação de x. Ó, o x é 7, o y é 14. O x é 1 e o y é 2. Então, ficou 14 menos 2 sobre 7 menos 1. Sim, beleza. Beleza? Aí deu 2. Esse coeficiente que deu 2 aqui é o coeficiente de AB, 2. Qual é o coeficiente da reta perpendicular? Coeficiente da reta P ali, que passa sobre P. Da reta P. Vai ser quanto? Já que ela é perpendicular. Forma um ângulo de 90 graus. Vai ser menos 1. Menos 1 sobre esse carinha aqui, ó. Menos 1 sobre 2. Por que sobre 2? Por quê? Porque ela é perpendicular. Lembra que a multiplicação de 2 vezes menos 1 sobre 2 vai dar menos 1? Ou seja, é o mesmo coeficiente, ó. Esse é de uma, esse é da outra. Só que é o inverso dele. Para ser perpendicular, vamos lá, tem que decorar isso aqui. Isso aqui é o tchan da aula, é o finalmente da aula. Falei que não ia passar do horário e hoje estou passando. Ó, MR é igual a menos 1 sobre MS. Quando que isso acontece? Quando ela é perpendicular. Tá? Não seria N, professor? No lugar do N? Não, é M mesmo, é o coeficiente angular. N é linear. Tá? Então, pode ver que o MR de AB deu 2. E o MS de P, no caso do P que a gente está falando aqui, ó, deu 1 sobre 2. Agora que a gente tem o coeficiente angular desse carinha aqui, o ponto que ele passa, ou seja, eu tenho aqui, ó, o M do P desse cara aqui, que é menos 1 sobre 2, que é dessa linha que está passando aqui, eu posso encontrar a equação dessa reta, que é o que ele pergunta para a gente. Quanto que é a equação da reta? Deixa eu subir aqui. Equação da reta para terminar? Olha a aula anterior. Há 2 aulas anteriores a gente aprendeu isso, ó. Y menos y0 igual a x menos x0 multiplicado pelo coeficiente angular, tá certo? Mais o nosso coeficiente linear, tá? Mais o nosso coeficiente linear. Então, esse cara aqui, ó, é chamado de equação reduzida. Equação reduzida. Então, vamos lá.
O y continua? Y. Y0 é quem? É o ponto, olha lá. O y é 8 aqui, então, ó, menos 8 aqui. Isso é igual. X, continua. X0 é quem? Ali, ó, 4, olha lá. Ó. 4. Então, menos 4. Mzinho é quanto? Acabamos de encontrar, ó. Menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. E agora só faço a multiplicação aqui e já termino. Y menos 8 vai ficar y menos 8 igual. X vezes meio, meio x, ou seja, menos x sobre 2. 4 vezes meio, menos com menos é mais. 4 sobre 2 é 2. Então, mais 2. Y é igual a menos x sobre 2. 8 vai para lá com 2. Vai dar exatamente... Quanto? 10. 10. Muito bem. Se você não quiser deixar esse cara aqui embaixo, não quiser deixar esse 2 aqui embaixo, você só multiplica todo mundo por 2 e tem isso aqui, ó. 2y, certo? Mais x menos 20 igual a 0. Eu já passei tudo para o primeiro membro, tá? Ó, multiplicando todo mundo por 2, você vai ter 2y. 2 vezes x vai dar 2x. Dividido por 2 vai dar só x. Então, passa para cá, mais x. E 2 vezes 10 é 20, passa para cá, menos 20. Então, você vai ter exatamente essa equaçãozinha aqui. Gente, obrigado. Desculpa, professor. Professor, Avançou do precisa horário. encerrar daquele jeito ali, igual a 0 ou não? Não, pode deixar do jeito do anterior.